que não se trata apenas de dar definições do que é uma educação, outra definição, trata-se também de situar historicamente nesse conjunto agregador sob a forma da pedagogia social. Eu acho que a pedagogia social, nesse momento, está exercendo um papel de agregador institucional, como você colocou aí. São 5 instituições agora aqui, 5 instituições com a participação nacional e internacional, e o próprio tema está agregando essas diversas educações. Então, para mim, é um desafio realmente delimitar e discutir em pouco tempo esse tema tão complexo. Mas eu venho fazendo isso, de certa forma, há anos, não é? Eu me considero aqui o mais antigo, não é? E de fato, recentemente, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu fiz 60 anos, as minhas alunas lá na USP, que são suas alunas também da pedagogia, e estava dando aula no dia 1º de outubro, dia do meu aniversário, e as alunas depois me cumprimentando no final, uma chegou para mim e falou assim: professor, o senhor já fez 60 anos e ainda está lúcido. Então, imagina hoje com 70 e poucos, né? Há elogios que às vezes são amigos. Eu estava com o Rubem Alves, que é o nosso amigo aqui da Unicamp, que dei aula também durante 11 anos, numa palestra, e o Rubens ele usa o humor de uma forma muito boa aí, nas falas, coisa que eu não sei fazer. Mas, em determinada palestra, a senhora se abraçou, assim, de uma forma carinhosa, como estamos sendo recebidos aqui, né? E ela falou: olha, a senhora, 20 anos atrás, a senhora não mudou nada. Aí o Rubão olha para mim e fala assim: será que eu estava tão acabado assim? Transformou aqui. Então, faz parte um pouco dessa nossa trajetória de vida, que a gente luta, a gente constrói, a gente acerta, a gente erra. Só não erra quem não faz, mas quem faz erra. Então, e aprende com seus erros, se for humilde, né? Então, é isso que eu tenho sido também, aprendendo e aprendendo muito. E esse tema que vocês me deram me ajudou a esclarecer algumas coisas, nem tudo. E o que eu pude fazer, eu estou hoje tentando colocar aqui para vocês. Não vou ler o texto que é longo demais, passaria 2 dias lendo, mas para mim essa reflexão mostra que há uma necessidade de inteligibilidade da arte, né? Então, um congresso como esse, e já é o 4º, avança para entender a realidade, porque para mudar a realidade a gente precisa compreender a realidade. E todo novo sempre nasce dentro do velho, e o velho resiste à mudança. E nasce dentro de um contexto em que há essa disputa mesmo, de hegemonia de uma certa concepção da educação. E a educação, sendo política, como nos ensinou Paulo Freire, ela é impregnada de valores, de princípios, e é claro que há uma pluralidade necessária de princípios e valores, que faz a riqueza da humanidade, essa diversidade, e faz emergir também ações pedagógicas muito diversas. Então não dá para falar em educação, mas em educações, né? Então, sem querer unificar de uma maneira forçada a educação popular, comunitária e social, a gente precisa buscar entendimento, buscar esclarecimento, para entender no processo histórico essas diferentes ações, não é? Práticas, e cuja reflexão se transforma nas suas respectivas pedagogias, né? Pedagogia sendo exatamente essa teoria das diferentes educações. Então, não é de se estranhar que elas estejam aí se complementando, no mesmo campo, eu diria, aquilo que o Gramsci chamava de cimento de diferentes. Então, acho que há uma causa comum
que une educadores sociais, populares, comunitários e de outras educações, que vocês conhecem tantas delas, né? E a causa comum é que nos une e que buscamos agora, dentro dessa causa comum, desse patamar comum, nos distinguir e nos estabelecer, inclusive para poder combater o antagônico, porque a gente sabe que o Roberto acaba de falar que pode se tornar um nicho, e não é isso que a gente quer. Nós queremos, nós lutamos por uma causa. Então eu deixo claro desde o início que eu estou falando de um ponto de vista, a partir de um ponto, e portanto a partir de uma visão transformadora, emancipadora dessas educações. Eu sei que a educação social já foi conservadora, e pode ser conservadora. A educação comunitária, nós deixamos de usar no período da ditadura militar a expressão educação comunitária, né, Estela? Porque ela foi assumida pelo regime militar na época. Né? O grande protagonista da educação comunitária era o regime militar na época, então extremamente conservadora. Então vocês veem que as expressões, elas sempre são históricas, que podem ser apropriadas, desvirtuadas das suas visões originais, e não é isso que nós queremos. Então, quando falo de educação popular, comunitária e social, estou falando de um ponto de vista, de uma visão transformadora. E é a partir desse ponto de vista. Claro que todas as teorias e pedagogias são políticas, né? E no campo das pedagogias conservadoras, as pedagogias não querem manifestar os seus pontos de vista, porque não podem mostrar seu ponto de vista. Mas nós, na área de educação social, comunitária e popular, nós temos o dever de mostrar qual é o nosso ponto de vista. E nós não temos nada a ocultar. Os oprimidos não têm nada a ocultar. Quem quer ocultar a opressão são os opressores. Eles têm, pela sua própria natureza, obrigação de ocultar. Nós temos um ponto de vista e queremos deixar claro. E não temos vergonha de nos colocar, de nos situar dentro desse campo de uma visão transformadora, como dizia Paulo Freire, ou emancipadora, como dizia Adorno, né, na escola de Frankfurt, né, que cunhou e avançou tanto nessa expressão de educação emancipadora, embora Paulo Freire não usasse a expressão educação emancipadora, mas transformadora, como também não usou a expressão pedagogia social, educação social. Nós temos a obra digitalizada dele, todinha, está na internet, é só vocês acessarem, o Instituto Paulo Freire está disponibilizando, né? E eu dei uma varredura para saber se tinha essa expressão. Não tem. Fui na biblioteca Paulo Freire, que está dentro do Instituto Paulo Freire, para ver se tinha algum livro sobre pedagogia social e educação social. Nenhum livro. Entretanto, ele pode ser considerado, e é considerado, o maior inspirador da pedagogia social, da educação social. Não precisa usar o nome, né, para se identificar com uma causa. Né? Então, claro que a Fran conhece, o diretor do Instituto Paulo Freire, lá na biblioteca onde ela sempre está, tem muitos livros de serviço social, de trabalho social, de assistência social, tem uma gama imensa naquela biblioteca. E Paulo Freire leu os livros, estão anotados naqueles livros. Então, veja que mesmo sem falar com essa expressão, a gente pode, e no caso Paulo Freire foi um grande inspirador, é um grande inspirador dessa pedagogia social, na visão que estamos defendendo aqui, Roberto. Evidentemente, não é de todas as pedagogias sociais também de que se pode falar. A diferença está muitas vezes no método, entre uma educação e outra, ou está no próprio objeto, ou está no próprio campo de ação. Né? No meu texto eu faço uma listagem enorme de quem são esses educadores. Uma página inteira de nomes que vão de pedagogos, trabalhadores sociais, historiadores, geógrafos, físicos, matemáticos, químicos,
né, que trabalham na área social em diferentes níveis, em diferentes modalidades, né, porque a gente às vezes se perde, né, às vezes a gente perde a causa porque ficamos discutindo se é formal, informal, não formal, se é escolar ou não escolar, e se é a modalidade à distância ou presencial, e a gente perde o essencial. Tá? Claro que todas essas questões são importantes, todas elas são importantes, mas não esqueçamos do principal, da causa principal, né? Para não nos perdermos em disputas, às vezes, que são apenas periféricas ao grande sonho da gente, como foi colocado aqui na abertura. Então, as denominações são múltiplas, né? Educação cidadã, educação em saúde, educação indígena, educação em direitos humanos, educação ambiental, educação no campo, etc, etc, etc. Não vou entrar aí, porque o meu texto dá conta um pouco dessa grande diversidade. Então, a marca da pedagogia social, da educação social, como prática social, é a diversidade, que temos que não só respeitar, mas valorizar como uma grande riqueza, né? E tentar conhecer e aprofundar. É para isso que estamos aqui, esse mosaico que é bonito, né? Mosaico em que cada parte é fundamental. Então, para mim, o que há de comum, primeira pergunta, o que há de comum nessas experiências e práticas, né? É um saber de experiência feita, como dizia Paulo Freire. É um saber aprendido na luta, muitas vezes, né? No trabalho, na reflexão sobre essas práticas, né? É um saber que tem especificidades. Quer dizer, não basta a boa vontade na educação social, na pedagogia social. É preciso muita reflexão, muito trabalho, muito aprendizado. Porque dependendo, eu lembro na época que eu estava orientando o trabalho da Estela, o quanto de específico o educador social de rua tem que ter em relação a outro educador social de rua. Então é um aprendizado muito específico e uma pedagogia muito específica. Né? Não basta ter boa vontade, não basta ser solidário. A solidariedade é a base, mas a solidariedade tem que ser alimentada por uma reflexão, inclusive por uma técnica, por uma tecnologia social, como se diz hoje. E daí então a importância de cursos de pós-graduação, cursos de graduação, cursos de ensino médio, né? no técnico em pedagogia social, e temos que caracterizar, que aprofundar, que o trabalho acadêmico é nosso, nós temos que fazer esse trabalho, é nossa obrigação fazer a reflexão, a crítica, também a crítica construtiva, mas nós vamos ter que fazer para poder avançar nessa grande variedade e diversidade que é a nossa riqueza, que é tão bonita, não é? Então, esses congressos para mim servem para sistematizar, para formalizar essa grande diversidade, e já pelo número de publicações que você já falou da arte de expressão e outras, mostra que esse momento realmente tem razão para me dar a hora e a vez. É um momento bonito e estou muito feliz de estar participando desse momento depois de tantos anos de luta, né? Claro que há polêmicas, aí como já aludi um pouco essa questão do escolar e do não escolar, do formal e do não formal, né? O primeiro congresso de pedagogia internacional de pedagogia social valorizou muitas práticas de educação não formal e daí para frente também, né? Mas não é o caso da gente opor. É o caso da gente harmonizar. Paulo Freire usava a expressão: nós temos que harmonizar o formal com o não formal e o informal. Paulo Freire valorizava demais, tem escrito sobre a informalidade, sobre a ludicidade, sobre o aprendizado nos pátios. Ele escreveu sobre o aprendizado no pátio, né? Da importância também de valorizar essas experiências fora da sala de aula, né?
Então, nesse sentido, se a gente for ver, a pedagogia social é nova, é uma novidade. Bom, se a gente levar em conta os 60 anos da pedagogia, da educação popular na América Latina, que eu considero a maior contribuição da América Latina ao pensamento pedagógico universal, nós temos algo original, né? E se a gente considerar isso como educação social, não é novo, né? O que é novo na debate de educação social, além das experiências que foram colocadas aqui, é esse interesse acadêmico que foi colocado. Logo, um curso lá na PUC, um outro curso aqui, outro curso de pós lá na Católica de Brasília. Esse interesse acadêmico é muito importante. O número de publicações é muito importante. Isso é novo, no debate novo, né, na pedagogia social. Mas a prática é muito antiga da pedagogia social, evidentemente, entre nós também, que levou vários nomes, muitos nomes, entre eles os dois que estão associados nesta palestra, que é da educação popular e da educação comunitária. Eu acho que o projeto de lei que está em debate, que vocês vão debater, é fundamental, é importante, que vai nos permitir um avanço na questão da pedagogia social. É claro que vai ter que estabelecer os limites também com outras profissões consolidadas, como a do trabalhador social, do serviço social, que já tem 60 anos, então, e vai ter que dialogar nesse conjunto aí, nessa profissão que vai ser muito mais não escolar, segundo o projeto de lei que está tramitando, né? Na verdade, essa questão do escolar, do formal, não formal, permeia a nossa área, porque nós, na verdade, às vezes temos um pé dentro do Estado e um pé fora do Estado. E, estrategicamente, estamos fora do Estado, um Estado que é dominado pelo capital. Não é? Como diz John Holloway, num livro que eu recomendo a vocês lerem, Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, que é um livro fantástico, John Holloway, da editora Boitempo. Ele diz que o Estado é uma forma do capital. Eu prefiro até a expressão do Gramsci, que é uma arena do Estado, uma arena, como a sociedade é uma arena de lutas, né? Então, nós, estrategicamente, estamos fora do Estado, da educação formal estatal. Mas, taticamente, temos que estar dentro. E a luta tem que ser dentro do Estado. Então, essa ambiguidade faz parte da nossa própria opção ideológica, porque queremos transformar o Estado para torná-lo social o Estado. O grande mérito da pedagogia social é exatamente recuperar o social. Recuperar o social dentro do Estado, fora do Estado. Essa causa não vai se ganha só dentro do Estado, tem que sair de fora, porque quem está dentro do Estado, e tem muito educador popular dentro do Estado, educador social dentro do Estado, vai necessitar dessa força externa, mobilizada, organizada, sistematizada, como estamos fazendo aqui, para poder mudar o caráter do Estado, que é um Estado conservador, que é um Estado difícil de mudar, né? Então, essa relação é ambígua e às vezes eu fico preocupado quando leio um pouco de que tudo majoritariamente a educação social é um contraponto da educação escolar. Isso está nos documentos que vocês estão lendo, né? Eu concordo. Que educação escolar é? Há uma determinada educação escolar, ela é contraponto, ela é outra coisa, mas não é toda a educação escolar. A educação escolar que queremos é social. Não quero me diluir naquela famosa forma que eu já foi comentada antes aqui, tudo é social. Não é? Tudo é social. Aliás, tinha um governo, que era o governo do Sarney,
que era, o slogan dele era esse, tudo é social. Né? É um governo extremamente conservador do Sarney. E vocês lembram, né, do Sarney? Bem, nós devemos buscar nossa especificidade, originalidade, isso. Mas quando essa expressão que aparece em vários documentos aí, a pedagogia social, o contraponto da educação escolar, para mim, ela tem o mérito de chamar atenção para algo fundamental que o Estado brasileiro até hoje não se ocupou da educação. Eu acabo de sair de uma cidade, São Paulo, onde tem 145 mil crianças de 0 a 4 esperando uma vaga numa creche. Então, quando dizemos que nós temos que fazer o contraponto a essa política educacional que não dá conta da educação, que transformou a educação em uma mercadoria nesse país. E que aí nós temos que combater. Quantas mães não podem trabalhar porque tem que ficar no colo com as crianças? A presidenta Dilma, com toda a sua sensibilidade, ela tocou no assunto, mas é insuficiente o número de creches que estão sendo feitas no Brasil. E pasme, com todo o esforço que foi feito nos últimos anos, nós perdemos 17 posições no índice de desenvolvimento de educação para todos da Unesco. Entre no site da Unesco. De 2005 a 2010, não foi no século passado, não foi agora, 2005 a 2010. Perdemos 17 posições em 128 países. Ocupávamos a um honroso lugar de 72º. Agora fomos para o 88º. Quer dizer, com todos os avanços que houve na matrícula do ensino superior, aberta por diferentes modalidades, no ensino técnico, profissionalizante, nós não resolvemos o problema da educação básica no Brasil. O número de analfabetos até aumentou de 2007 para 2008. Nós temos hoje o mesmo número de analfabetos que tínhamos em 1964, quando Paulo já deixou o país. Houve avanços, nós reconhecemos que houve avanços, mas o nosso atraso é tão grande na educação formal, porque o Estado não deu conta até agora. E quando estamos defendendo 10% da educação do PIB, e vem o ministro dizer que vai quebrar o Brasil, se dermos 10%, não, o Brasil vai quebrar se não tivermos 10% do PIB para a educação. Entende? É o contrário.